pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou a professora Laura Beatriz, da Escola Euridice Ferreira de Melo, e hoje a gente vai para a nossa quarta aula de PPT. Antes de começar a nossa aula, eu queria perguntar se vocês estão conseguindo acompanhar o bloco de aulas. Vocês estão conseguindo resolver todos os exercícios? Caso não estejam, vocês podem entrar em contato com os professores de vocês para poder sanar todas as dúvidas, tá bom? Vamos lá! Hoje a nossa aula é sobre enquete e texto opinativo. Lembra que na nossa 7ª aula de português a gente estudou sobre enquete? Hoje a gente vai retomar um pouco esse conteúdo para depois eu explicar logo mais o que é o texto opinativo, como ele funciona, qual é a sua estrutura, tá bom? Vamos lá. A enquete, ela é organizada, é uma pesquisa de opinião sobre determinado assunto. Se eu quero saber mais informações de um determinado assunto, coletar dados, eu posso utilizar essa ferramenta, tá? O que deve ter na enquete? Como eu havia informado na nossa aula de português, ela é feita de perguntas claras e objetivas. Por que tem que ser perguntas claras e objetivas? Para que eu não confunda o meu interlocutor. Ele tem que entender, a partir do primeiro momento que ele realiza a leitura daquela questão, ele tem que entender o que eu quero e tem que ter as alternativas bem claras para que ele responda e não se confunda, tá? A gente viu também sobre sondagem, pesquisa e enquete. Qual era a diferença dessas três, já que elas se parecem? Vocês se lembram o que é sondagem, pessoal? A sondagem é uma pesquisa realizada, são questionamentos realizados com apenas uma parcela da população. A partir das informações que ele tiver ali, que o entrevistador tiver ali, ele parte para um grupo maior de pessoas, tá? E a pesquisa? A pesquisa já é mais ampla. Ela sugere também que tenha o sexo masculino ou feminino, a faixa etária do participante, o seu grau de instrução. Ela precisa saber de todas essas informações, porque são dados que serão utilizados para alguma outra informação mais formal. Em relação à enquete, a gente viu que são perguntas mais abertas, a gente pode fazer uma enquete mais descontraída, em vários meios, que são as ferramentas que a gente vai falar logo depois, tá? Como que eu posso elaborar uma enquete? Como que eu posso criar uma enquete a partir de determinado contexto? Quando eu quero ter uma informação ou quero coletar dados de determinado assunto, eu realizo a enquete. Eu posso realizar enquete sobre estabelecimentos comerciais, sobre a roupa que os meus alunos gostam de usar, sobre a comida que eu oferto no meu restaurante, como está o atendimento no meu restaurante. Olha só um exemplo aqui. Antes de começar esse exemplo, eu peço que vocês peguem o caderno, lápis e borracha, que vocês escrevam um exemplo no caderno para que a gente possa construir essa enquete junto, tá bom? Vamos lá. O que você prefere comer quando vai à feira do bosque? Essa é uma pergunta de enquete. Aqui eu apresento duas alternativas. Viu como ela foi clara e objetiva? A minha pergunta foi clara porque eu apenas quero saber o que você prefere comer e já apresento aqui também duas alternativas. Aí o interlocutor vai me responder se ele prefere hambúrguer ou pastel. Aqui eu poderia também acrescentar a opção outros. Porque se ele não gosta nem de pastel ou hambúrguer, ele tem essa possibilidade de responder isso aqui também, tá? Não necessariamente especificando o quê. Só que como eu quero uma questão mais objetiva, eu vou utilizar somente essas duas alternativas. A partir deste questionamento, dessa enquete realizada aqui, com as respostas que eu coloquei nela, eu posso criar outra enquete. Veja só, hambúrguer. Nossa enquete agora vai ser sobre hambúrguer. Pode copiar também no seu caderno, viu? Você já comeu hambúrguer artesanal? Aqui eu poderia sugerir as respostas sim ou não. Simplesmente assim, porque aí o interlocutor me responderia se sim ou se não. Aqui eu já teria a resposta e já coletaria o dado necessário, tá? Você sabe como ele é feito? Da mesma maneira. Posso colocar sim ou não. Qual ingrediente não pode faltar? Você viu que essa pergunta já é um pouco diferente. Eu não quero saber sim ou não. Eu quero saber quais são os ingredientes. Para isso, eu preciso disponibilizar essa opção para que o interlocutor consiga ler
analisar e escolher. Por exemplo, qual ingrediente não pode faltar? Eu posso colocar aqui queijo, posso colocar também a opção presunto, outra opção bacon e por aí vai. A nossa última questão. Para você, qual é a melhor hamburgueria de Palmas? Posso colocar lá as opções de hamburgueria que a gente tem na nossa capital. A partir disso aqui, pessoal, se caso eu quisesse abrir um novo segmento, uma hamburgueria em Palmas, eu poderia utilizar uma enquete nessa área? Sim, porque a partir disso eu ia saber qual é a característica do hambúrguer que o povo palmense, que a população palmense costuma gostar de comer. Então, aí eu já criaria um produto de acordo com essa necessidade aqui, com esse gosto, tá entendendo? Qual é a melhor hamburgueria de Palmas? A partir deste questionamento, eu posso observar esse segmento que foi respondido e criar a minha empresa a partir daquela, com características parecidas, que atinjam esse mesmo público que respondeu o nosso questionamento, tá entendendo? Olha só. Então, para que a gente faz uma enquete? Qual é a finalidade dela? Para que vai me servir esses dados coletados? A enquete serve para a gente conhecer o comportamento e os gostos. Mas por que comportamento? Se eu quero saber se a juventude, se os adolescentes gostam de sair, se eles preferem sair para festas, ou preferem ir à igreja, ou preferem ir a parques, eu posso lançar uma enquete com essa temática, não é mesmo? Eu não vou entender sobre o comportamento deles? Outra questão, gostos. Como exemplo utilizado na nossa aula de português, eu citei o seguinte exemplo para vocês. Em relação às meninas, se elas gostam de usar mais salto ou tênis. Eu estou perguntando sobre o gosto delas, não é mesmo? Eu não vou descobrir esse gosto delas para tal coisa? Além disso, a nossa enquete serve também como feedback de algo ou alguém. O feedback é aquele retorno daquela informação que eu vou ter. Por exemplo, um feedback de algo, de alguma coisa. Eu abri meu estabelecimento, abri minha hamburgueria, só que eu quero saber se eu estou atendendo todas as expectativas da minha clientela. O que eu posso fazer? Lanço uma enquete perguntando o nível de satisfação dos meus clientes. Olha só o exemplo que eu coloquei aqui para vocês, utilizando aqui, ó. Viu só? Dessa questão eu consegui fazer essa enquete e aqui eu já fiz outra também. Olha só. Eu tenho a enquete, eu tenho uma pastelaria chamada Pastelaria X. Por exemplo, quero saber qual é o seu grau de satisfação com a pastelaria X. Vou lá dar a opção. De 0 a 5, de 5 a 10, por aí vai. Qualidade dos lanches. Qual é a qualidade do lanche? Boa. Muito boa. Ou ruim? Espero que não seja ruim, hein? Tempo de espera do atendimento. O que eu posso sugerir aqui? O tempo médio de atendimento. 15 minutos, 20 minutos. A partir dessa informação aqui, pessoal, eu já posso rever os conceitos do meu estabelecimento. Onde eu preciso melhorar? Meu atendimento está demorando demais? O que eu tenho que fazer para melhorar isso? Eu preciso contratar mais funcionários? E em relação ao atendimento, eu posso colocar lá a alternativa de pontuação, para que eles pontuem se o atendimento vale 1, se o atendimento vale 2, vale 3, entendeu? A partir disso, então, eu posso saber como que está a opinião da minha clientela sobre o meu estabelecimento. Em relação às ferramentas para a produção de enquetes, o que a gente pode fazer? Onde a gente pode observar esse tipo de ferramenta? Atualmente, a gente utiliza muito as redes sociais. Nelas, a gente encontra uma variedade de enquetes. Então, é uma ferramenta que, principalmente os digitais influencers, eles gostam de utilizar, porque é muito fácil e ela apresenta já, depois da enquete, todos os dados que ele quer coletar. Então, onde eu posso encontrar opções para fazer enquete?
no Facebook, nas nossas redes sociais, né? Facebook, no Instagram. Onde mais? Tem ferramentas também no Google. Tem os sites disponíveis para isso. E por aí vai, pessoal. Olha só, vocês sabiam também que a partir de enquetes eu posso produzir textos opinativos? Eu vou mostrar para vocês um exemplo agora de uma notícia que virou enquete. Logo depois eu posso sugerir para vocês também uma enquete que poderia virar um texto opinativo. Vamos acompanhar comigo? Motivo para utilizar o smartphone em sala de aula. No texto, a pessoa relata que é uma grande dor de cabeça para os professores ter alunos o tempo todo no celular. Isso atrapalha a aula, que por vezes o professor explica o conteúdo, o aluno não presta atenção porque está no celular. Ou também o celular ajuda, porque quando o professor tem dúvida em determinado assunto, ele pede que o aluno pesquise para mim o que isso significa, qual o significado dessa palavra. Às vezes o aluno está fazendo uma atividade, surge essa dúvida, não é mesmo? Quando você tem o celular ali com a internet, nos ajuda bastante? Pois é. Através desse texto, olha só o que a gente pôde perceber nesse gráfico. Motivo para utilizar o smartphone em sala de aula. Isso aqui foi uma enquete que foi realizada para saber, uma enquete direcionada aos alunos, tá? Por que eles utilizavam tanto o celular dentro de sala de aula? Olha só, foi dividido em 5 questões. E aí os alunos responderam que 30% respondeu que acredita que o smartphone pode ser usado em sala de aula, assim como usa no dia a dia. 9% não tem motivo para usar o smartphone em sala de aula. Outros 9% acreditam que são outros motivos. 22% acreditam que é porque está cansado da aula. O restante porque não tem atividade em sala de aula, que equivale a 30%. Vocês concordam com isso? Então, pessoal, a partir dessas informações que foram coletadas, aí os dados já foram calculados, tá vendo? Ele já te dividiu para você a porcentagem, o resultado daquela questão, daquela enquete. Então, a partir disso, qual texto opinativo a gente poderia escrever? Eu espero que vocês peguem o caderno, tá? Para que a gente realize essa atividade juntos. Só que antes de pedir para que vocês produzam isso, eu preciso explicar para vocês as características e a estrutura, não é mesmo? Então vamos lá comigo? Olha só. Qual é a característica do texto opinativo? É a argumentação, defender o ponto de vista. Eu preciso escrever um texto que convença as pessoas, que convençam aqueles leitores da minha ideia, da minha opinião. Vocês, ao estudarem sobre isso, se vocês pesquisarem sobre argumentação, vocês vão conhecer essa palavra aqui também, ó. Persuasão. O que é persuasão, professora? É o poder de convencimento que você vai ter sobre aquele determinado assunto, tá? Em relação à linguagem, qual a linguagem eu utilizo num texto opinativo? Você deve utilizar uma linguagem padrão, tá? Porque ele é um texto formal, mais formal. Só que como que eu vou fazer para as outras pessoas que não têm tantas informações assim consigam me entender? O que eu faço? Tem que ser uma linguagem padrão, de forma que seja entendida por pessoas diversas. Porque se uma pessoa pega o seu texto e não consegue realizar a leitura dele, não consegue entender, ela não vai querer continuar a lê-lo, não é mesmo? Relevância coletiva. Qual é a importância que esse texto tem para a população? Qual é a função social dele? Por que eu tenho que falar daquele tema? Ele tem que ter uma importância, porque se ele não tiver, se for apenas um assunto qualquer, eu não vou conseguir leitor para eles. Já em relação à estrutura, pessoal, a gente tem 3 partes: introdução, desenvolvimento e conclusão. O que eu faço na introdução, professora? Eu vou fazer a contextualização. Primeiramente, eu vou falar brevemente sobre aquele determinado assunto. Eu vou explicar o que ele é. Lá no desenvolvimento, o que eu faço? Eu apresento as minhas ideias. Aqui, pessoal, nessa parte, na apresentação de ideias, eu vou entrar com a minha argumentação. Por que eu estou falando de determinado assunto, tá? Logo depois, para finalizar o texto, o nome já sugere a conclusão. Mas o que eu coloco na conclusão, professora?
A conclusão é onde você vai concluir o texto, é onde você vai finalizar. Então, você precisa apresentar a solução de um problema. Aqui na introdução, você não vai apresentar uma temática? Se eu fosse falar do uso de celular na sala de aula, para mim, como se fosse um problema, como que eu poderia concluir apresentando uma solução para ele? Entendeu? Ou então, se eu sou a favor do uso do celular em sala de aula, o que eu faço? Poderia colocar aqui a introdução, explicando sobre o que eu vou falar. No desenvolvimento, eu poderia falar o quê? O uso de celular em sala de aula é uma boa opção, porque ele é uma ferramenta de pesquisa, então vai ajudar os alunos a desenvolver atividades, pode ser um suporte também para o professor, para fazer atividades diferenciadas. E aí depois eu concluo defendendo os fatos que eu apresentei aqui, ó. Vou apresentar uma solução para o problema que eu tive, tá? Qual é o tema bastante relevante que a gente está tendo agora? Sobre o preconceito, não é mesmo? Sobre racismo. Então, você pode pegar o seu caderno e realizar comigo essa enquete aqui, tá bom? Existe idade adequada para se falar sobre racismo? Coloque as opções que você acha. Você acha que os casos de racismo têm aumentado? Você sofreu racismo? Já em relação ao nosso texto opinativo, vocês podem fazer com a temática do uso de celular na escola, que foi o texto que a gente abordou aqui também na nossa aula. Pessoal, vocês conseguiram entender o conteúdo? Qualquer coisa, qualquer dúvida, vocês podem acessar a nossa plataforma. Lá tem todos os vídeos e atividades disponíveis, tá bom? Eu aguardo vocês na próxima aula e até mais!